Boa noite a todos. Hoje vai ter que ser aqui no gogó mesmo, tá? Sem microfone. Vamos se assentando, sejam todos bem-vindos. Me ouvem bem? Deu sinalzinho que sim. Boa noite, pessoal de casa também, que está nos assistindo. Tem alguém pela primeira vez aqui hoje? Sejam bem-vindos. Eu fiquei uma semana fora de casa, estava viajando a trabalho, senti uma falta, que bom ver vocês. Senti uma falta tremenda. Faz tanta falta a gente que está aqui sempre, né? Quando a gente não está junto. Que bom rever todo mundo. Então vamos começar com uma oração inicial, antes da gente entrar na nossa palestra. Vamos pedir para que a espiritualidade possa nos auxiliar durante toda essa nossa noite aqui, nos ajudar a compreender, a esclarecer. Vamos pedir que nossos anjos, nossos mentores fiquem conosco, auxílio de toda essa espiritualidade que está aqui na casa, abrindo os nossos corações, a nossa mente, nos acalmando, deixando tudo que é do mundo lá fora, nos concentrando aqui nesse momento dedicado à nossa espiritualidade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Glória a Deus. Que assim seja. Então vamos lá, antes do nosso tema, só um recadinho aqui antes da gente entrar na palestra. A gente tem ação das crianças para compra aí de uma TV, estão arrecadando fundos econômicos. Então no final, o que tem mesmo? Sanduíche natural. Quem quiser adquirir para ajudar as crianças na compra da TV, no final da palestra, pode procurar, são R$5. No final da palestra pode procurar o pessoal aqui da nossa equipe de voluntários ali. Tá bom? Então vamos lá, o nosso tema hoje da palestra é programação espiritual. A gente vai falar um pouquinho, é um tema muito amplo, vamos trazer aqui uma breve reflexão para a gente aprender juntos. Então, muitas vezes a gente pensa, na maioria das vezes, que a nossa programação espiritual ela vai ser dada assim através de uma linha reta. É um asfalto lindo, bonito, sem buracos, nada de 470, né? Tudo lindo, sem percalços. Mas programação espiritual não é assim. Não por Deus, por nós seres humanos. Se de um lado a gente tem Deus todo-poderoso, soberano, causa primária de todas as coisas, do outro lado dessa história temos nós, seres humanos, imperfeitos. Nós, seres humanos, somos caracterizados, todos nós aqui, pela nossa fragilidade. Nós somos seres frágeis. E como diz Jesus, em sábias e belas palavras, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós temos a capacidade de abandonar projetos, e nós fazemos muitos projetos antes de descer para essa nossa vida na carne, né? Nós somos suscetíveis a abandonar nossos deveres, a gente assume compromissos e não vai até o final nesses compromissos, a gente se une a pessoas e as abandona, a gente começa honesto e às vezes termina desonesto, errando, começa acertando, mas muitas vezes termina errando, e perdendo muitas vezes a nossa própria dignidade como seres humanos.
tem muitos exemplos, né? Nos relacionamentos, principalmente, um casal se une, tem filhos, se casa, tem filhos. Em algum determinado momento, o homem sai de casa, abandona a família. Ou vice-versa, a mulher sai de casa, abandona a família. Alguém assume uma profissão, vem com uma dignidade, uma missão através de uma profissão, e tem todos os caminhos para fazer daquela profissão algo muito bom, muito maravilhoso, mas acaba perdendo a sua missão por se deixar levar pelas coisas do mundo. Aqui a gente tem alguns exemplos, principalmente na área da saúde. A gente vê tantos casos de pessoas que eram para vir para cuidar das outras pessoas, para zelar pela integridade dessas pessoas, e acabam cometendo atrocidades no meio. A gente vê muitas polêmicas nos últimos anos acontecendo através dessas pessoas que a gente acredita que estão ali para cuidar da gente, mas acontece ao contrário, né? Ou seja, se desvia do caminho. Veio com a missão e se desviou do caminho. Alguém que vem com a missão, e aqui o débito é muito grande, como todos, né? Enfim, vem com a missão de, através da política, ajudar a sociedade, ajudar o povo, através da política. É um meio, mas se deixa levar pela ganância, pela luxúria, é corrompido pela corrupção e se desvia do caminho, faz o caminho contrário. A providência divina, outro caso também, muitas vezes abençoa lá, vamos dizer, um determinado casal com uma adoção. O casal não consegue ter filhos, adota, o filho vem, tão esperado, e em algum momento da vida, o casal também se desentende, se separa e abandona essa criança de novo. E ela volta, muitas vezes volta para a rua, não volta nem para o orfanato. Não era uma programação. Isso nunca vai ser uma programação. Isso é uma falha humana. Portanto, a programação das pessoas, nós, seres humanos aqui, aos poucos, a gente vai sofrendo as fraturas. Por essa nossa fragilidade, ela vai sendo corrompida, a gente vai desviando. Você vem lá de cima, nós viemos lá de cima com uma direção, um GPS programado. Mas a gente chega aqui e insiste em fazer a rota contrária. Um exemplo para vocês, né? Eu estou indo numa rua, coloco lá no Google Maps que eu quero chegar em tal local. E eu vou. E o Google Maps, em determinado momento, diz para mim, vire à direita, e eu passo reto. É mais ou menos isso. A todo momento, a espiritualidade, através dos nossos mentores, eles estão nos empurrando para aquela estrada reta de novo, para a nossa programação, para aquilo que a gente veio cumprir. A todo momento, nós não percebemos, mas a torcida para que a gente acerte, fique no caminho, é muito grande. Mas a gente... Aí, beleza. O GPS de novo. Então tá, você não quis vir agora na direita? Continua. Agora você tem que pegar a esquerda. Passa o reto de novo. E assim vai. A gente deixando de lado, a gente deixando de ouvir e errando os nossos caminhos. Por falta de ouvir, de ter essa sensibilidade, de querer acertar, né? Nós temos muitas limitações, como eu disse, somos fracos, somos frágeis, nós temos nossas imperfeições, nossos erros, e nessa caminhada, gente, que não é uma linha reta, por essa nossa fragilidade, não é só a gente que se machuca, não é só a gente que falha com a gente mesmo, porque a gente não veio sozinho para cá. Todo mundo aqui está numa relação, seja uma relação de trabalho, uma relação com a família, amorosa, todo mundo aqui convive com pessoas. Tem pessoas na nossa jornada está com outras pessoas. Então, às vezes, a gente se machuca e machuca outras pessoas também, nesses nossos erros. A gente não está solo. Lembrando que a gente fala muito aqui, quem é o nosso principal adversário? Com quem que eu luto todos os dias? Com quem que eu brigo todos os dias? Comigo mesmo. Eu sou a minha principal adversária. Existem muitas influências, mas a decisão final é sempre nós. Existem influências boas, existem influências más, mas a decisão final vai ser sempre nós. Ou seja, nosso livre-arbítrio de
fazer as nossas escolhas. É de conhecimento geral entre os espíritas que nós programamos a nossa reencarnação, nós estamos aqui para resgatar nossos débitos, nossos erros, seja espiando, seja através das provas, né? Quanto a essa questão, é interessante a gente esclarecer aqui que quando a gente está no mundo espiritual, a gente vai programar a nossa reencarnação, quanto mais sutil e evoluído o nosso espírito for lá em cima, quando a gente estiver lá, mais merecimento, acho que essa é a palavra, eu vou ter de escolher as provas pelas quais eu vou passar aqui, as dificuldades. Acontece que nós, no nosso grau de evolução aqui, nós não temos esse merecimento ainda, ou seja, a gente é quase que compulsoriamente colocado, não tem sim ou não, você vai ter que viver aquilo quando você voltar. Determinada área da vida, você fez muita coisa errada, sei lá, no relacionamento, né, como mãe, enfim, em alguma área você errou muito. Ali você não tem você escolher, você vai ter que vir vivenciar aquilo. Quanto mais evoluído você for, mais você vai poder escolher essa programação, né? Como eu disse, não é o nosso caso ainda não, né? Existe esse planejamento, e esse planejamento que acontece lá para essa nossa programação espiritual, ele é muito complexo. Por isso que quando às vezes você está no erro, pensa quanto trabalho você deu para a equipe espiritual para você estar aqui hoje. E quando a gente estava lá, isso é até engraçado falar, a gente pediu pelas provas, com muita gente, quando foi falar, você vai viver isso, não, eu vou viver, né? A gente vê muito isso nos livros, né? Psicografados, nos filmes, eu quero viver, eu vou dar conta, manda a prova, manda a prova. Os espíritos, eles provavelmente, não, calma, querido, que isso aqui que eu estou te dando você já não vai conseguir fazer. Calma, vamos devagar, não é bem por aí. Então, tudo que você está vivendo hoje, irmãos, vocês de alguma forma, né, pediram isso, vocês têm que passar por isso, existiu esse consenso, e às vezes, né, a gente, né, não consegue entender, mas sim, a gente precisa passar por algumas determinadas situações, né? Buscar as causas anteriores dos nossos sofrimentos. E Deus sabe o que a gente precisa. A gente lá em cima estava todo corajoso, né? Mas Deus sabia, querido, você não vai dar conta, calma aí. Eu sei e eu não tenho pressa para você evoluir. A gente fala muito que, né, Deus não viola as consciências, Deus tem paciência com a gente, Ele não tem pressa, a gente vai ter muitas oportunidades, né? Ele sabe te esperar e Ele está te esperando. Ele está te esperando. E para ilustrar esse tema, programação espiritual, eu vou contar uma historinha para vocês, rapidinha, tá? É a história que se dá no interior de Minas Gerais, uma cidade bem pobre, bem pequenininha. Lá tem uma família muito pobre, muito numerosa, e nasce alguém nessa família. Alguém queria mudar a fisionomia do Consolador, alguém realmente prometido. Nessa família numerosa, a mãe acaba falecendo. E o pai tem que sustentar tudo, e ele é um simples vendedor de bilhetes de loteria. O pai arruma uma companheira, começa essa companheira a maltratar o filho, esse menino, e muitas vezes fazendo ele lamber as próprias feridas. Maltratando muito, batendo de machucar. O pai se casa novamente, entra outra mulher na vida, agora um anjo, que acolhe e recebe essa criança. Ele cresce, adolescente, jovenzinho, começa a trabalhar, a lutar e caminhar na sua estrada espiritual, com muita luta, muita persistência, muita renúncia. Se torna funcionário público e na época ganhava em torno aí um salário mínimo de hoje. E essa história que eu estou resumindo aqui para vocês um pedacinho é a história de Francisco Cândido Xavier, um pedacinho dela. Em meio a muito sofrimento, a muita modéstia, a muitas dificuldades, ele abraçou com resignação a sua programação espiritual, a sua missão. E ele disse sim. E ele se manteve no caminho.
seguiu em frente. Só para a gente ilustrar ainda mais essa característica de Chico, né, falando, tem uma história que Haroldo conta sobre ele. Rapidinho aqui também. Diz que Chico chegou na casa de um grande amigo dele, 7 horas da manhã, e esse amigo recebeu ele. E perguntou, nossa, Chico, que surpresa, tão cedo, o que você faz aqui, né? Tá com algum problema? Aí Chico respondeu, não, tá tudo certo, não é bem um problema. Pois então, Chico, que é que eu preciso que você me leve num cartório. Ah, num cartório? Mas o que você quer fazer no cartório? Posso saber? Posso te ajudar? Claro que eu te levo. Então, é que eu ganhei uma fazenda. Ah, você ganhou uma fazenda? Abre aspas, né? A fazenda hoje, se a gente fosse avaliar, vale 6 milhões de reais. Ah, beleza, Chico. E o que você vai fazer com esse dinheiro e tal? Chico respondeu na sua mansidão, né? Olha, meu irmão, os espíritos já me orientaram. Metade eu vou dar para uma instituição de espírita que trabalha com criança e a outra metade eu vou dar para uma instituição católica que trabalha com criança. Pois bem, foi Chico entregar os 3 milhões para a instituição espírita, pensa na faceiro que ficaram, né? Recebendo 3 milhões, né? Aí chegou na igreja católica, lá no convento das Freirinhas, ficaram já surpresas, né? Enfim, se emocionaram, quase tiveram que dar água fluidificada para elas. E diz que até hoje tem um quadro do Chico lá com as freirinhas, né? Então ele não media esforços para ser uma pessoa do bem, desapegada. Ele, no meio da simplicidade que vivia, e se ele tivesse aceitado, ficado com aqueles 6 milhões para ele? Se ele tivesse dito não a Emmanuel quando fez o primeiro contato, ó, você vai ter uma missão, se prepara, não quero. Era a programação dele, mas ele tinha o livre-arbítrio de escolher sim ou não. E ele disse sim. Aqui tem uma situação que vale a pena a gente falar, de João de Deus, que muita gente já ouviu aqui, ficou bem famosa, né? Ele veio com uma missão espiritual. Ele veio e existiu uma equipe espiritual que trabalhava com ele e fazia as curas. Existiu uma missão muito grande, mas de alguma maneira acabou se perdendo ali no caminho. Não é nossa intenção aqui julgar e dizer o que está certo ou errado, não é isso. Só um exemplo. Você vê, estava no caminho, mas aconteceu, né, que a carne é fraca. E houve o desvio da programação espiritual. Um exemplo, né? E aí, gente, para essa palestra, trazendo essa reflexão de Chico, da programação dele, do sim poderosíssimo que ele deu, da aceitação da sua missão, né? Deus, ele não está pedindo para a gente, isso gravem bem, Deus não pede para a gente ser um Chico Xavier, ou ser o Jesus, ou salvar, ou ser presidente da casa. Não é? Deus não quer. Às vezes a gente acha que é os extremos, né? O tudo ou nada. Não é isso. A questão aqui é que Deus pede que a gente tente acertar o máximo possível nessa nossa programação. Que a gente tente deixar um pouquinho a matéria e viva um pouquinho mais o espiritual. Que a gente tente dar um passinho de cada vez, como eu sempre falo aqui, sair um pouquinho melhor do que chegou no berço, do túmulo ao berço, no túmulo um pouco melhor que no berço. E aí a pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: como tem sido a programação de cada um de vocês aqui até hoje? Se você parasse nesse momento para fazer um balanço geral da sua programação, quais são teus méritos? Quais são as coisas boas que você fez até hoje para você e para o próximo? Vamos refletir acerca disso. Quais os méritos, quais os pontos que você acumulou nessa tua jornada espiritual, na sua programação espiritual, se você fosse voltar hoje para lá? Essa é a pergunta. Um outro ponto, a gente tem que perceber as oportunidades. O fato de a gente estar aqui hoje é uma grande oportunidade. O fato de você estar numa casa espírita não é à toa.
É uma oportunidade. Quantos ainda vivem na escuridão, com véu, não sabem, perdidos, como eu falei em uma outra palestra, parecem zumbis? Se você está aqui, é porque alguma coisa já despertou em você. Então aproveite essa oportunidade para você fazer diferente, para você se transformar, para você ajudar o próximo. Existem muitas oportunidades. Se você está em erro, reprograma o teu GPS, começa a ouvir a vozinha do teu GPS, que são teus mentores, teus guias. Comece a se conectar com esse mundo, para que você possa ser mais intuído, saia um pouco da matéria, né? Não adianta nada, gente, isso é uma coisa importante falar, a gente está nessa caminhada espírita, né? Não adianta nada eu vim aqui na quarta-feira, receber um passe, e no outro dia chegar na minha casa, ser uma pessoa agressiva, ser uma pessoa explosiva, desequilibrada, e no meu trabalho ser uma pessoa rancorosa, uma pessoa que pega no pé de todo mundo. Ou vim aqui na terça-feira, na conversa fraterna, mas sair daqui só com aquele pensamento, tem que mudar meu marido, tem que mudar meu filho, tem que mudar minha sogra, tem que mudar, mas eu não mudo. Então, são movimentos que a gente precisa refletir. A gente não pode ser que nem os escribas e os fariseus, como a gente falou na última palestra também, que eram hipócritas. Só liam, estudavam a lei, mas não a praticavam. A gente não pode. Nós, como espíritas, precisamos virar essa chave. A gente precisa vivenciar Jesus. Não é só ser cristão de frase de efeito. Sabe aquele atrás do caminhão, assim? Jesus, meu pastor, nada me faltará, ou na assinatura de e-mail, do WhatsApp. É cristão de frase de efeito. A gente precisa ser cristão. O que é ser cristão? O que é ser espírita? Que é estudar o Evangelho de Jesus. Um exemplo que eu dou aqui para vocês, dessa questão de ser cristão, é quem trabalha no meio corporativo pode se deparar muito com isso. A pessoa recebeu o e-mail da pessoa, na assinatura do e-mail, amo Jesus. Aí no outro dia eu fui falar com a pessoa, meu Deus, pessoa ríspida, grossa, trata mal, sabe? Uma pessoa ruim, assim, de uma energia ruim. Fiquei compadecida, assim. Mas olha o que ela escreveu e olha o que ela pratica. É isso realmente que é amar Jesus? Ser cristão? A boca fala o que o coração está cheio. Eu só vou falar o que eu tenho dentro de mim. A gente não sabe exatamente de fato, pessoal, qual é a nossa programação. Como eu disse, a gente veio com o véu de esquecimento, até para a gente ter o merecimento e ter o livre-arbítrio, certo? Mas a gente sabe de uma coisa. A nossa missão aqui é amar e praticar a caridade. E tem um trecho aqui tirado de um livro de Emmanuel, onde ele faz algumas reflexões acerca do Evangelho de Jesus. Jesus, ele, num diálogo com Simão Pedro, ele faz um requisito para Simão Pedro. Ele não pediu riqueza doutrinária, não pediu conhecimentos e não pediu firmeza. Ele pediu somente uma coisa. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Olha a pergunta que Jesus fez. Para ele era o que importava, porque e ele respondeu, né? Ele esclareceu, porque só tem coisas que a gente faz quando a gente ama, quando a gente é capaz de amar, quando a gente está amando, quando a gente tem esse amor dentro da gente. E Jesus disse, onde estiver dois homens que se amam, lá eu estarei. Então, se a providência divina te colocou aqui, não desista, não pare. Por mais que às vezes as pedras parecem ser muitas, não pare, não desista. Continue firme, que você está no caminho e você está com uma oportunidade tremenda. Eu agradeço todos os dias, apesar, às vezes a gente... Enfim, às vezes a gente fica um pouco desanimado com alguma coisa, mas na hora eu já penso assim, meu Deus, muito obrigada pela oportunidade que eu tenho todos os dias de me melhorar, de estar aqui junto com os meus irmãos na Casa Irmãos de Luz, de estar frequentando, de estar podendo auxiliar as pessoas,
de estar podendo estudar, todos os dias eu agradeço. Então, quando vem um pensamento, eu já agradecer. Olha a oportunidade que eu estou tendo, olha a oportunidade que vocês estão tendo também. E se algum momento precisar, gente, é só a gente reprogramar esse nosso GPS. A gente tem essa... Nada está perdido. Antes tarde do que nunca. E nunca desista de amar. Acho que essa é a grande questão. Nunca desista de amar. Eu vou ler para vocês um texto psicografado pelo Espírito Maria Dolores. Foi psicografado por Chico Xavier. E ele se chama Deus te vê. Vou ler aqui para vocês. Deus te vê, alma querida. Quando te pões na trilha escura, para ajudar os filhos da amargura, que tantas vezes se vão, como sombras errantes no caminho. Chegas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudade do pão. Deus te vê a mensagem de bondade, com que comprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes. Dos que vagam na rua sem ninguém, e te agradece as posses que desprendes. No auxílio ao companheiro em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes o braço amigo aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes afeto, abrigo e mesa, o remédio, a camisa e o cobertor. E por altos recursos, sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos e os mais belos destinos para a glória do amor. Deus te vê na palavra que você ensina, na senda clara e boa, na verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir. E determina aos homens que teu verbo seja apoiado e aceito, e ouvido com respeito, na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhes sem revide o golpe da pedra que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta, em ferida mortal. E te louva o perdão espontâneo e sincero, com que ajudas o céu no trabalho fecundo, de extinguir sem alarde entre as sombras do mundo a presença do mal. Deus te vê através da caridade, e não só isso, em paz calada e santa. Pede alguém que sinta e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás, juram trevas em torno, sofras humilhação, injúria e cativeiro, mas tendes contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. Muito bonito. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha feito sentido de alguma forma, as palavras tenham entrado nos vossos corações. E vou convidar todos a fazer a oração para a gente encerrar aqui. Agradecendo a Deus, a toda a espiritualidade por esse momento, pedindo que as palavras fiquem internalizadas no nosso coração, na nossa mente, que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia ao voltar para os nossos lares. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai a carcas irmãos de luz, abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da casa irmãos de luz. Pai amado, assim seja feita em teu nome
através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a casa, irmãos de luz, e orientai as almas perdidas que ali estão, a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.